É muito importante a gente pensar nessa questão do crescimento do PIB brasileiro de uma forma estratificada, porque a performance do PIB brasileiro hoje está sendo confrontada com as performances anteriores, mas de uma forma que não atende muito bem quem está recebendo essas informações. Eu vou dar um exemplo para que vocês tenham uma ideia do que é o PIB, como que esse PIB representa realmente a performance da economia dos brasileiros e a vida dos brasileiros. Vamos imaginar, Léo, uma ilha onde moram 100 pessoas. Nessa ilha onde moram 100 pessoas, se tiverem 99 pessoas desempregadas passando fome e tiver uma pessoa muito rica ganhando lá e produzindo $1 milhão, o PIB dessa ilha é $1 milhão. Mas não significa que porque o PIB dessa ilha é de $1 milhão, que esse $1 milhão representa renda para todas essas 100 pessoas que moram nessa ilha. Por que eu estou falando dessa forma? Porque as pessoas não estão sabendo ler o PIBinho do Guedes, que é bem diferente daquele PIB da Dilma que eles falavam PIBinho. A política monetária e a política fiscal do governo anterior, tanto o governo Lula quanto o governo Dilma, eram políticas voltadas ao mercado interno. Com políticas voltadas ao mercado interno, ainda que o PIB ficasse congelado, o trabalhador brasileiro tinha um resultado positivo. Porque, voltando ao exemplo da ilha, seria como se a gente, no lugar de ter uma pessoa ganhando $1 milhão e o resto ganhando nada, seria como se a gente tivesse várias pessoas ali ganhando um pouquinho, que somados dariam ali 500 mil, por exemplo. Quando a gente sai de uma situação anterior, que é aquela situação na qual a gente tinha uma política voltada ao comércio e à indústria brasileira, e a gente começa a adotar uma política de exportação de minérios e exportação de agrícolas, e a gente tem pela primeira vez o PIB rural superando o PIB industrial, a gente não pode avaliar a performance da economia brasileira somente a partir do PIB, porque o PIB é o produto interno bruto. O PIB não representa a qualidade de vida do povo como um todo. Nessa situação atual em que a gente tem um desemprego muito grande e a gente começa a ter grandes concentrações de renda nas mãos de grandes agricultores, ou seja, um pequeno número de pessoas ganhando muita grana, esse 1% de crescimento do PIB não representa crescimento dos trabalhadores. Esse 1% de crescimento do PIB, se a gente dividisse o Brasil em 3, não vamos dividir o Brasil em 2 não, vamos dividir o Brasil em 3. O primeiro grupo seriam os 90% mais pobres do Brasil. Para esses 90%, o PIB é negativo. Negativo. O segundo grupo são os 9% que estão antes do 1% mais rico. Para esse grupo compreendido entre os 90% aos 99%, né, dos mais ricos, o PIB estaria congelado e para 1% da população esse PIB é positivo. O que acontece é que os ruralistas brasileiros, as mineradoras, as empresas que estão se beneficiando das facilitações ambientais, eles estão aumentando a lucratividade de uma forma tão grande que isso acaba compensando o que os trabalhadores estão perdendo. Então, resumindo de uma forma muito simples, para 90% da população que está perdendo, o que esse 1% está ganhando acaba, no final das contas, gerando um crescimento do PIB. Mas o PIB do Paulo Guedes, pro trabalhador brasileiro e principalmente pro eleitor do Bolsonaro, ele não é crescimento de 1%. É preciso parar de enganar o brasileiro falando que a economia brasileira está crescendo em 1%. Ela não está crescendo em 1%. A gente tem um PIB, um produto interno bruto, estimado para um crescimento de 1%, mas nós tivemos no ano passado, pela primeira vez na história, o PIB rural superando o PIB industrial, ou seja, a área que realmente gera empregos está
caindo, que é a área industrial. Como que a gente pode considerar que a economia está melhorando 1%? Ela não está melhorando 1%. A riqueza interna pode estar aumentando, mas esse aumento está sendo concentrado nas mãos dos ruralistas. E é essa informação que precisa ser passada. Se a gente continua falando que o Guedes está conseguindo um PIBinho de 1%, a gente está falando de um crescimento positivo que só é positivo para 1% da população. E a gente está escondendo uma informação implícita nesse crescimento de 1%, que é a fuga de dólares que mostra o desinvestimento em comércio e indústria. A gente está escondendo que o PIB rural superou o PIB industrial. A gente está escondendo que o PIB do Guedes, para a maioria do brasileiro, é negativo. E é essa a informação mais importante que a gente tem quando a gente faz uma leitura da política econômica do Paulo Guedes. O grande problema é continuar falando que é positivo, continua dando uma esperança de que uma hora vai melhorar.